Direto da redação de volta, vamos falar de esporte. Klaus Lattenschläger, apresentador do Esporte RC comigo. Boa tarde, Klaus. Boa tarde, Poliana. Boa tarde a todos do Direto da Redação. Estou à disposição. Vamos começar falando da boa notícia do dia, falando do basquete. Você esteve ontem no ginásio. Nós estivemos no ginásio Felipe Carano, o Felipão, acompanhando algo que a gente estava com saudade de acompanhar, né, Poliana? Rio Claro de volta à elite do basquetebol brasileiro. E com um título, né, de quebra. Isso é muito bom. Então vamos acompanhar a reportagem que a nossa equipe esteve lá acompanhando essa partida. Vlada de Santos traz pra gente. Vamos ver. Mão calibrada, da disputa acirrada a cada lance. Torcida em peso. 40 minutos para Rio Claro levar o título ou para Lins forçar o quinto jogo. E desde o início a partida se desenhava dessa forma. Os visitantes não se intimidaram e passearam pela quadra adversária. Com o apoio do sexto jogador, a torcida, o Rio Claro corria em quadra e principalmente atrás do placar. O que o diga o técnico Marcelo Tamião. A cada pedido de tempo, se ele pudesse, convertir os pontos em sua prancheta. Na saída do intervalo, hora de acertar o time. Precisa melhorar o nosso ataque, a defesa não está ruim, rebote defensivo, que a gente não está pegando muito, e melhorar a eficiência do ataque é importante para a gente. E parece que deu certo. Rio Claro acordou e junto com ele a torcida. Depois de longos minutos atrás do placar, os donos da casa retomaram a liderança da partida e o principal, o domínio da bola. Da enterrada de Estevão para levantar o público. Na roubada de bola, mais 2 de Eric Tatu. Luizinho manda de 3 e tá dentro. Observando a reação, um dos principais nomes do basquetebol brasileiro, Guilherme Giovannoni. Pouca gente sabe, mas eu já joguei pro Rio Claro também, eu tinha só 14 anos, tenho essa cidade no meu coração, mas sem dúvida alguma isso aqui é extremamente importante, ver a final de uma Liga Ouro, que dá acesso ao NBB com ginásio lotado assim, desse jeito, mostra a força do basquete no país. E eu acho que o trabalho tem que continuar sempre para que o basquete seja cada vez mais forte aqui no Brasil. Sofrida como toda final para testar o coração de qualquer torcedor. E como todo e bom jogo, a vitória veio nos últimos minutos. Final, infelizmente, é assim mesmo, né? Não tem jogo fácil na final. Mas nosso time entrou um pouco nervoso, é normal, final, mas soubemos ter a cabeça no lugar. No último quarto, conseguir defender forte, fazer uns contra-ataques e abrir o jogo. E principalmente nos últimos 5 minutos, eu acho que o mais importante de tudo foi a defesa. Foi difícil, não foi fácil, ficamos atrás do placar o tempo todo. Mas nosso time acredita, nosso time acredita e não foi diferente. Saímos daqui com a vitória, acho que está todo mundo de parabéns. Os números que levaram o Rio Claro à elite do basquetebol brasileiro não se resumiram a cestas de 1, 2 e 3 pontos. Foram 12 jogos na fase de classificação, 5 na semifinal e mais 4 na final. Além, é claro, dos números mais importantes, aqueles que computaram o placar final. Rio Claro campeão da Liga Ouro 87, Lins 76. E daí foi só comemoração. No grito entalado, no sorriso aberto, o desabafo do dever cumprido, a sensação de respirar aliviado. É uma superação tida ao longo desse semestre, lesões superadas, momento adverso em que a equipe perdeu jogos que não podíamos ter perdido. Mas enfim, o título coroa tudo isso. Sem o peso da bola nas mãos, a disputa agora era para a melhor foto, a principal imagem, o abraço tão esperado. Agora nós estamos entre os melhores times de basquete do país. Essa cidade que já foi campeão sul-americana, campeão brasileiro e inúmeros títulos, com grandes jogadores que passaram por aqui, Valtinho, Askia Jones, Josué, Paulinho Vilas Boas, Anon. E aí hoje eu estou podendo fazer parte da história do Rio Claro. Isso é muito bom. Discretos, mas aplaudidos, os jogadores de Lins receberam a medalha e saíram de quadra. Afinal, a noite era deles. O título e a vaga na principal competição do basquetebol brasileiro também. Nós construímos, nós plantamos
uma coisa aí há 3, 4 anos atrás. Já merecíamos há alguns anos, mas Deus quis que fosse agora. Eu só tenho a agradecer a toda essa torcida que compareceu e nos ajudou. Faltava a gente escrever o último capítulo da nossa história. História que foi árdua, que foi doída, que teve vários momentos difíceis, mas chegamos e glorificamos. Chegamos ao sucesso que buscamos. O nosso time foi montado para isso, para essa conquista. E aqui estamos. A NBB nos espera. A NBB espera a equipe de Rio Claro. Parabéns. Sem dúvida, né? Primeiro, parabenizar a Vlada pela matéria, né? Uma matéria boa, digna, né? De título e de conquista realmente para o basquete rio-clarense. E é muito legal isso que o Eric Tatu falou, Poliana, porque esse era o sentimento que imperava nos torcedores ontem no Felipão, né? De resgate de uma história que Rio Claro tem no basquete, construiu ao longo dos anos, principalmente na década de 90, citando tantos craques, tantos gênios da história do basquete rio-clarense, como o Eric Tatu, que foi, na minha opinião, acho que de todo mundo, o destaque, um dos destaques, né? Não dá para deixar um só como destaque, da noite de ontem. Fez um jogo espetacular, com infiltrações no garrafão, com bolas de 2 pontos quase perdidas, com dribles. O Eric Tatu foi, sem dúvida, um dos grandes responsáveis pela vitória de ontem. Vitória que não foi fácil, como a gente viu na matéria, uma vitória difícil. Lins praticamente ficou à frente da partida até o meio do terceiro quarto, né, até o começo do segundo tempo, meio do terceiro quarto, e o Claro teve que suar a camisa para conseguir a virada. Só que aí quando virou, o jogo continuou difícil, tudo bem, mas aí Rio Claro se impôs, conseguiu aumentar a vantagem, fechando o placar aí em 87-76. Bom, a gente tem que destacar aqui que é todo um trabalho em equipe, além dos meninos, né, vamos assim dizer, da equipe masculina de basquete, Marcelo Tamião, toda a equipe técnica, secretário Reginaldo Breda. Sim. É um sonho sonhado junto que veio com o resultado, né, Cláudio? E se faltasse uma pecinha ali, talvez não viria, né? Como você bem disse, aí o Reginaldo Breda cuidando de toda a parte administrativa, toda a comissão técnica, desde roupeiro, de preparador físico, passando, é claro, pelos jogadores, pelos funcionários, o Ricardo Prado, assessor de imprensa, e a torcida, né? Que ontem, olha, é uma coisa inexplicável você ver o Felipão da forma como estava ontem, com 1.600 pagantes, quase 1.800 pessoas no total. Então, as imagens falam por si só, a gente não precisa ficar explicando muito. Em 96, eu acompanhei, né, já estava aqui na TV Claré, revelei, Cláudio, agora já foi. Faz parte. Uma das vitórias do basquete de Rio Claro, realmente é emocionante e a gente sabe que o torcedor de Rio Claro gosta, tem uma identificação com o basquete, tá aí. Vamos continuar comparecendo, afinal de contas o basquete de Rio Claro continua disputando o Paulista, né? Tem jogos em casa, precisa da torcida também. E aí vem a tabela do NBB mais para o final do ano, né, Cláudio? Exatamente. O próximo NBB, ainda estamos na decorrência desse atual, né? O próximo começa mais no final do ano, no segundo semestre, só que aí começa um novo planejamento, né? Tem que ser totalmente novo, porque aí o buraco é mais embaixo. Tem Flamengo, tem Brasília, tem Uberlândia, tem Franca, Limeira, entre outros gigantes, né, do atual basquete masculino no Brasil. Então, um planejamento diferente tem que ser feito, né, mais investimento, tomara que as empresas abram os olhos para ver o que aconteceu ontem no Felipão, para que possa acontecer sempre daqui para frente. Muito trabalho aí para o senhor secretário Reginaldo Breda, com certeza. Bom, vamos mudar de assunto, falar um pouquinho de futebol, né? Vamos falar então, hoje tem rodada da Copa do Brasil, vamos ver os confrontos. Na segunda fase da Copa do Brasil, ainda pela primeira rodada, hoje, quarta-feira, às 7h30 da noite, Chapecoense recebe o Ceará. Às 10 da noite tem Botafogo e Santa Cruz. Amanhã, às 7h30 da noite, Paysandu recebe o Sport. Na segunda rodada, hoje às 7h30, tem Bahia e América. Às 8h30, o Atlético recebe o ABC do Rio Grande do Norte. Às 10 da noite, o Palmeiras recebe o Sampaio Corrêa do Maranhão. Tem Internacional e Cuiabá. E amanhã, às 10h10 da noite, o Santos recebe o Princesa dos Solimões. Expectativa para os jogos de Palmeiras, Santos e Internacional, Cláudio? Olha, Poliana, o Santos vai passar tranquilamente, né, pelo Princesa dos Solimões, ganhou por um gol de diferença apenas no jogo de ida, mas jogando em casa agora não tem uma possibilidade aí do time adversário conseguir alguma coisa. O Palmeiras não consigo garantir muita coisa sempre com o Palmeiras nos últimos tempos, né, apesar de ter conseguido uma boa vitória no Campeonato Brasileiro contra o Goiás,
está nesse impasse de mudança de técnico. O Valdívia não joga, foi liberado para a seleção chilena. Mais uma decisão que o Valdívia fica de fora no Palmeiras. Então, apesar de ser favorito, o Verdão aí vai ter dificuldades para enfrentar o Sampaio Corrêa. E o Internacional acho que passa também, não vai ter muita dificuldade. Bom, né, a gente vai acompanhando aí a rodada Por enquanto, da Copa do Brasil. Fase básica, assim, a primeira rodada, né? É. A segunda rodada, a primeira fase, segunda fase, aquela confusão toda que a gente já sabe bem. Bom, ainda hoje também começa a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Goiás e Botafogo. Depois os jogos dão sequência aí até o final de semana, né, Cláudio? No final de semana nós temos alguns destaques, como, por exemplo, o Flamengo enfrentando o São Paulo, né? O Figueirense vai ter uma missão dura contra o Corinthians. Santos e Atlético Mineiro. Pois é, esse jogo é complicado para o Santos. O Santos ganhou bem do Figueirense na última rodada, mas o Atlético Mineiro conseguiu uma virada polêmica, mas conseguiu uma virada para cima do seu arquirrival Cruzeiro. Isso sempre dá moral para um time quando vence um clássico da forma como foi, ainda mais de virada, como fez o Atlético Mineiro. São jogos interessantes, o Flamengo mudou de técnico, o Ney Franco deve estar chegando ao Flamengo, né? E o Ney Franco, todo mundo sabe, passou pelo São Paulo e não teve uma passagem muito amistosa por lá, digamos assim. Então vai ser um confronto com mais esse tempero, um confronto especial entre Flamengo e São Paulo. O Corinthians deve vencer o Figueirense. Tomara. Tomara. E o Palmeiras enfrentando o Vitória na Bahia. Muitos dizem com a estreia do Luxemburgo, né? Será? Não sei não, vamos esperar um pouco mais. Pois é, sábado, né? Tem tempinho ainda. Bom, a gente vai falar rapidinho também. O Felipão anunciou a lista da reserva, é isso? Reserva da reserva. Aqui os reservistas, digamos assim, do Exército. Vamos ver algumas imagens, então. Tem aí o goleiro, Diego Cavalieri. Cavalieri, já era esperado, era um dos que estavam sendo aguardados. Tem também o Miranda, que é zagueiro, né? Uma injustiça ter ficado de fora, deveria estar na lista principal no lugar do Henrique. Felipe Luiz também. Foi convocado várias vezes, lateral esquerdo, bom jogador. Outro lateral, Rafinha. Rafinha perdeu a vaga para o Maicon, na lateral direita. E agora a gente tem o Lucas Leiva, né? Lucas ficou um pouco apagado, né? Mas tá aí na lista de reserva aí. Outro Lucas. Também acabou entrando numa fase ruim nesses últimos meses, mas era um dos preferidos. E aí, Allan Kardec, do São Paulo, atacante. Que fez uma grande campanha pelo Palmeiras, agora pulou o muro, né, literalmente, foi para o CT de treinamento do São Paulo. E também fica ali... O Allan Kardec ele pode ter uma chance maior, porque o Fred e o Jô, que são os dois atacantes da seleção, eles têm um histórico de lesões muito grandes, né? Então, de repente, se algum se machucar, o Allan Kardec tem que ficar esperto para assumir essa vaga. Esses só serão chamados pelo Felipão se alguém se machucar. Exatamente, em caso de lesão. Só nesse caso de lesão, senão não. Então fica aí, né? A gente espera que ninguém se machuque, mas é uma oportunidade para quem ficou de fora. O histórico das últimas Copas, Poliana, sempre teve um machucado, né? Sempre. O Emerson em 2002, teve, acho que o Edmilson em 2006. Então sempre tem um machucadinho ali que acaba dando vaga para um jogador dessa lista de reservas. Eu não vou torcer para a lesão de ninguém, mas tem uns aí que eu trocaria, viu? Pois é. Todo mundo é técnico de futebol, principalmente na Copa, ninguém tem o poder de mudar, né? Só o Felipão. Cláudio, eu agradeço a sua participação mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. O Direto da Redação volta ao longo da programação regional da TV Brasil. Uma boa tarde para você.